Olá pessoal, João Petri aqui. Sejam bem-vindos a mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. E no programa de hoje vamos falar sobre esteatose, sim, como que ela é, como que ela afeta o fígado, quais são as suas consequências e muito mais. Vamos ver como avaliar pelo ultrassom, desde aquele método mais raiz, olhando cada parâmetro subjetivamente, até os métodos mais tecnológicos dos aparelhos top de linha de várias marcas. Vamos começar então. A esteatose, ela também é conhecida como doença gordurosa hepática. É uma condição em que há acúmulo excessivo de gordura no fígado, um acúmulo de triglicerídeos dentro do hepatócito. Essa condição ela pode ocorrer em pessoas de todas as idades, todas as raças, todos os gêneros e pode ser causada por diversos fatores. Entre eles, então, obesidade, diabetes, dieta inadequada, uso excessivo de álcool, alguns medicamentos e outras condições médicas. A esteatose ela pode ser dividida em dois tipos, né? Aquela esteatose hepática não alcoólica e a esteatose que tem a ver com o consumo de álcool, tá? A gente tem que entender a esteatose como um contínuo de doença, que ela começa com o acúmulo de gordura propriamente dito, né? Com a esteatose, ela progride para um estágio em que existe inflamação do fígado e depois isso aí acaba gerando fibrose que evolui para uma cirrose e eventualmente até a um câncer de fígado. O grau da esteatose ele tem relação com síndrome metabólica e risco cardiovascular e a gente sabe que quem tem grau mais avançado de esteatose tem um risco maior de progredir para fibrose hepática. Então é importante que a gente consiga graduar a doença porque isso é útil no acompanhamento e no tratamento dela. Vamos começar entendendo então como é que a gente avalia isso pelo ultrassom. Olha só, a imagem no modo B ela permite dar uma estimativa de quanto de gordura que está infiltrando no fígado. Mas antes a gente tem que entender como é que é o normal. Os hepatócitos normais eles formam um tecido homogêneo de moderada ecogenicidade. Conforme vai acumulando triglicerídeo no interior do hepatócito, naqueles vacúolos intracitoplasmáticos, acaba aumentando o número de interface acústica com os quais o feixe vai ter que interagir. E isso vai gerar dois resultados principalmente, dois efeitos, né? A ecogenicidade ela vai aumentar e a gente vai ter uma maior atenuação do feixe acústico. A atenuação a gente tem que entender como uma perda de potência do feixe acústico conforme ele vai penetrando no tecido. Isso vai aparecer na imagem como um degradê, como uma imagem que é mais clara no topo e ela vai perdendo a ecogenicidade conforme ela vai se aprofundando, mas não só perdendo a ecogenicidade, ela perde nitidez também conforme ela vai ficando mais profunda. Para classificar a esteatose, a gente olha para o brilho, para a ecogenicidade do fígado e para a diferença entre a ecogenicidade do fígado e a ecogenicidade da cortical do rim. A gente pode avaliar também os vasos intrahepáticos, o quão nítidos eles estão, a gente consegue ver a parede daqueles vasos, a interface diafragmática e também a parede da vesícula biliar. Temos basicamente 4 possibilidades, né? Um fígado normal, em que não tem sinais de esteatose nele, uma esteatose leve, na qual aquela ecogenicidade está um pouco aumentada, mas ainda não tem uma atenuação importante, uma esteatose moderada, em que a gente tem um pouco já de atenuação, e uma esteatose mais grave, grau 3, no qual essa atenuação é bastante importante. Mas assim, não é tão fácil detectar essa gordura. Para identificar uma esteatose leve, aquelas que têm um conteúdo de gordura de mais de 5%, a imagem do ultrassom ela não é tão eficiente, tem uma sensibilidade por volta dos 60 e poucos por cento. Isso significa que é possível que a gente esteja olhando um fígado normal no ultrassom, mas que ele tenha um pouquinho de esteatose, uma esteatose leve. Mas já quando a gordura no fígado está num grau um pouquinho mais avançado, aí o ultrassom no modo B ele tem uma sensibilidade bem melhor, que já é parecida ali com a tomografia e com a ressonância. Quando a gente compara com a histologia, né, que é o padrão de referência,
o ultrassom no modo B ele tem uma sensibilidade geral ali de mais ou menos 84% e uma especificidade de 93%. Ou seja, é um método bacana que dá pra gente usar com bastante acurácia para identificar a esteatose. O lado ruim é que tem alguns tipos de paciente que não fica legal, que a gente perde muito essa eficácia, né? Então, pacientes que têm muito gás, pacientes que são obesos, né? Ou pacientes que já têm uma outra doença hepática, que já têm fibrose hepática. Então, nesses casos, a nossa sensibilidade diminui bastante. Um outro problema é que os critérios de avaliação eles carregam um certo grau de subjetividade e acaba variando bastante entre os observadores. Agora, na prática, como que seria essa nossa avaliação? Primeiro, vamos avaliar a ecogenicidade, comparar a ecogenicidade do fígado com a ecogenicidade da cortical do rim. O normal é que o fígado tenha uma ecogenicidade igual ou bem pouquinha coisa superior à da cortical renal. A acentuação na diferença dessas ecogenicidades, sendo maior para o lado do fígado, vai sugerir a esteatose. Comparar com a ecogenicidade do pâncreas e do baço também é outra possibilidade. Eles normalmente são mais ecogênicos do que o fígado, então uma inversão nessa relação já vai nos fazer pensar em esteatose. A segunda coisa que a gente vai avaliar é a atenuação do feixe pelo parênquima hepático. Ela vai aparecer como um degradê de ecogenicidade, sendo mais ecogênico na parte superficial e menos ecogênico na parte profunda. Além disso, a gente vai ter uma redução na nitidez das margens vasculares, impossibilitando de ver aquela parede, ou às vezes, quando é muito grave, vai impossibilitar até de ver a luz do vaso. A gente não vai enxergar o vaso em territórios mais profundos por conta dessa atenuação muito grande que está sofrendo o feixe acústico. A gente pode ter ainda uma redução da nitidez das margens da parede da vesícula biliar, naquela porção em que ela mantém contato com o fígado. E ainda a perda de definição da interface diafragmática. Às vezes a gente vê o diafragma com interrupções e tem casos em que a gente não vê o diafragma, porque quando chega lá perto o feixe já está tão fraquinho que a gente só vê um borrão para baixo. Outras alterações hepáticas relacionadas à esteatose, assim como aumento do fígado, a gente pode ver isso então na hepatimetria, a gente vai medir lá no lobo esquerdo, na linha média, Então, aquela medida horizontal do fígado do diafragma até a ponta do fígado, com um ponto de corte de 11 centímetros. Nós vamos medir também o lobo direito, Então, ali na linha hemiclavicular, sob inspiração profunda, então a gente pega aquela medida oblíqua da pontinha do diafragma lá embaixo até a pontinha do fígado. Caso essa medida seja maior do que 16, então a gente está diante de um fígado aumentado também. De preferência, as duas medidas têm que estar alteradas para a gente considerar um fígado aumentado de tamanho. Uma outra coisa que pode estar associada com a esteatose é a perda de fasicidade das veias hepáticas no Doppler. A gente lembra lá, que as veias hepáticas elas têm aquela fasicidade que corresponde às mudanças de pressão dentro do átrio direito durante o ciclo cardíaco. Muitas vezes, quando a gente tem esteatose, essa mudança na pressão ela é perdida, então a gente fica com fluxo monofásico hepatofugal sem muita fasicidade, Isso é uma consequência também da esteatose, mas é um achado bem inespecífico. Tem outras condições que também dão essa perda de fasicidade, não apenas a esteatose. Tem muitas maneiras para a gente classificar a esteatose. Tem uma que eu gosto assim, que é bem simples, que seria a esteatose grau 1. É aquela que a gente tem um aumento da ecogenicidade, só que não tem atenuação, não tem excesso de atenuação. A gente consegue ver as margens vasculares, consegue ver o diafragma, consegue ver a parede da vesícula biliar, mas ele está mais ecogênico, significativamente mais ecogênico do que a cortical do rim. Então esse seria o grau 1. O grau 3 é o contrário. O grau 3 então seria aquele caso em que a atenuação é muito importante. A gente não consegue avaliar direito vasos que estão lá no terço distal a gente nem enxerga os vasos que estão no terço distal, a gente tem falhas no diafragma, a gente tem dificuldade de ver a parede da vesícula biliar, que é bem superficial ali, logo abaixo do parênquima. Então isso aí já é uma esteatose grau 3. Tudo que é intermediário, tudo que é entre esses dois graus acaba sendo classificado como grau 2.
é uma classificação bem abrangente, então o grau 2 seria a maioria dos pacientes, né? A maioria aí de quem já tem um grau um pouquinho mais avançado, que não é só aquela alteração de ecogenicidade, e acaba abarcando um grande número de pacientes, tá? Tem vários autores que tentaram usar parâmetros assim e atribuir pontuação a cada uma desses aspectos subjetivos que a gente olha, e dependendo da presença ou ausência deles, vai somando pontos e a gente chega a algumas conclusões, né, de acordo com alguns autores. Então tem por exemplo, o score de Hamaguchi, né? Ele se mostrou útil para o diagnóstico da esteatose, mas ele não teve a mesma precisão para determinar a classificação e nem mesmo para a progressão, para prever a progressão da esteatose para uma esteatohepatite ou para uma fibrose. Tem também o Fat Liver Indicator, né, que é o FLI do ultrassom. Eu digo do ultrassom porque o FLI ele tem também a parte clínica, laboratorial, que é outra coisa. Pelo ultrassom, é basicamente esses mesmos critérios que eu falei agora há pouco. Então a gente vai ver se dá para definir bem o vaso, se dá para definir bem o diafragma, se dá para definir a parede da vesícula biliar, vai somando pontos e então se tem vários desses pontos somados, a gente tem um risco maior de TNASH já, né? Já tem uma doença hepática já inflamatória nesse fígado, e quando não, né? Quando muito poucos pontos, então exclui uma NASH grave, né? Não exclui que tenha uma inicial, mas uma grave. Então acaba não sendo tão útil assim, mas é um fator que a gente pode usar em determinadas situações. E tem um que eu acho que é bem interessante assim, para quando a gente fica na dúvida, que é o índice de esteatose hepatorrenal. Ele funciona assim: a gente abre uma imagem de ultrassom desses leitor DICOM qualquer um que você usa para, por exemplo, tomografia, né, ou para imprimir as imagens do ultrassom mesmo. Então a gente pega lá uma imagem e coloca um róizinho, né, coloca aquela elipse em cima do fígado e vê o valor que dá. E daí coloca a mesma elipse na cortical do rim e a gente divide então o valor que deu no fígado pelo valor que deu no rim, na cortical do rim. Se esse valor for mais de 1,32, então a gente tem um parâmetro mais objetivo para dizer sim, tem esteatose naquele fígado. Então para casos leves que a gente fica um pouquinho na dúvida, é uma coisa bem útil. Lembrando, né, que eventualmente a gente pega um fígado normal sem alteração de ecogenicidade e depois numa histologia ele mostra que tem esteatose, né? Temos aquela sensibilidade de 60% que prejudica um pouquinho a avaliação das esteatoses leves, né? Beleza. E mais recentemente foram desenvolvidas algumas tecnologias que permitem a avaliação quantitativa da esteatose. Tem duas marcas que dominam essa tecnologia, né, que a gente tem aqui disponível no Brasil, que são os aparelhos da Canon, né, que eram os da Toshiba, né, na linha principal Apple deles, né, principalmente os aparelhos mais topo de linha dessa marca, e que tem uma coisa que chama ATI, que é Attenuation Image, imagem em atenuação, e funciona mais ou menos assim: a gente vai apertar o botãozinho lá na tela e surge um box de cor, parecido com aquele box do Doppler. E nesse box vai aparecer então a atenuação do parênquima, e ela vai ser quantificada e mostrada em uma área usando um mapa colorido. Vasos, artefatos fortes, eles vão ser automaticamente filtrados, né? E daí o coeficiente de atenuação vai ser calculado em decibéis por centímetro por megahertz. Esse valor ele tem a capacidade de dizer se existe esteatose e se essa esteatose é maior do que a grau 1. Então ele tem essas duas capacidades. Tem esteatose ou não tem? Tá, tem esteatose, essa esteatose é grau 1 ou é maior que grau 1? Ela não consegue diferenciar entre grau 2 e grau 3. Esses os aparelhos da Canon, né? E o outro modelo disponível é o da empresa GE, que é o chamado Parâmetro de Atenuação Guiado por Ultrassom, o GAP. O coeficiente de atenuação ele é calculado em uma região de interesse, que tem um comprimento de 65 milímetros. Então é uma área compridinha assim que a gente vai colocar ali no fígado e que tem que estar posicionada mais ou menos 20 milímetros abaixo da cápsula hepática. E esse método é capaz de diferenciar todos os graus, né? Então ele vai conseguir dar lá esteatose grau 1, grau 2, grau 3, ou se não tem, então é bem interessante também.
E tem novos métodos aí sendo desenvolvidos, né? Incluindo um que avalia a velocidade da onda pelo parênquima, se baseia numa ideia de que a velocidade de propagação do som no fígado normal é diferente do fígado esteatótico, então ele consegue captar essa diferença e dar uma precisão ainda maior. Só que esse é um método ainda experimental que não está disponível, tá? E vale citar também uma outra tecnologia, né, que é a Share Wave Dispersion Imaging, né, o SWD, que é uma medida que permite avaliar a viscosidade do fígado. A viscosidade hepática costuma aumentar em algumas condições patológicas hepáticas e é um marcador de atividade necroinflamatória. Basicamente ela vai dizer se tem NASH ou não, tá? E isso é uma coisa que já tem disponível, eu sei que tem nos aparelhos da Canon, não tenho certeza se tem no da GE também. O conjunto dessa avaliação, então, presença de esteatose, atividade necroinflamatória, fibrose, né, que é o que a gente avalia lá na elastografia. Então, o conjunto de tudo isso a gente vai chamar de avaliação multiparamétrica hepática. E eu acredito mesmo que esse vai ser o futuro da avaliação hepática, né, pelo ultrassom, né, uma avaliação multiparamétrica usando todos esses recursos aí a gente vai chegar em diagnósticos muito mais precisos. E para terminar, eu acho que vale a pena a gente discutir alguns diagnósticos diferenciais da esteatose, né? Nem todo fígado brilhante ele é esteatose, isso vale principalmente para a faixa etária pediátrica, né? Esses dias eu vi uma criança com 1 ano e pouquinho com o fígado bastante esteatótico. Nesses casos a gente tem que pensar, né, naquelas doenças do metabolismo do glicogênio, tem que pensar em fibrose cística, em doença de Gaucher, tem uma série de doenças que podem dar, né, esse tipo de alteração. Em adultos, claro que o muito mais comum é a dislipidemia, né, por conta da prevalência dela, mas também existem outras doenças. A própria doença de Gaucher pode dar em adultos, né, pacientes com quimioterapia, né, muitas vezes o quimioterápico afeta, né, o parênquima hepático e ele pode aumentar a ecogenicidade. Hemocromatose, né, também é uma coisa que pode acontecer. Então a gente tem que ter essa noção de que nem tudo é esteatose, apesar de ser bem mais frequente, né, a causa metabólica, a causa de dislipidemia em adultos. Então era isso que eu queria para trazer aqui para vocês hoje. E você acabou de escutar mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima!